All right, welcome to Calvary, Então, sejam bem-vindos a Calvary. and welcome. We're going to our study tonight is a little bit different, it's a little special. Então, o nosso estudo hoje à noite vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho especial. We're doing a study in John, Então, a gente está fazendo um estudo em João, but right now we took a pause, mas nesse momento a gente deu uma paradinha and we're looking at some other things real quick. e a gente vai olhar umas outras coisas bem rapidinho. But we'll be back to John real soon. Mas a gente vai voltar logo para João. So tonight we're in Psalm 27, Então, hoje a gente vai ver o Salmo 27. and this is a special psalm for me. E para mim, esse é um salmo bem especial. God spoke to me a couple times through this psalm, Deus falou comigo algumas vezes através desse salmo. and so I decided, I was like, this is going to be my psalm. Então, eu decidi que esse vai ser o meu salmo. Okay, and then it was cool after I said that earlier this year. E aí é legal, porque depois que eu disse isso no comecinho desse ano, We went to another Calvary in Las Vegas, a gente foi para outra Calvary lá em Las Vegas. and the pastor gets up there, he says, open up to Psalm 27. E o pastor que tava falou, abram no Salmo 27. I said, okay, here it is, talk to me. E aí eu falei, então é isso aí, fale comigo. So I felt like, hey, let's teach Psalm 27, it's awesome. Então que eu pensei, vamos ensinar o Salmo 27, legal. Okay, so we're going to go through this psalm, Então a gente vai hoje por esse salmo, and we're going to look at it in little chunks. e a gente vai ver ele em pedaços. Okay? There's some cool little things that we're going to see as David writes about his experience with the Lord. Então tem algumas coisinhas legais que a gente vai ver conforme Davi fala do Senhor. Okay, now remember, when we're talking about David, Então lembrem, quando a gente está falando de Davi, this is King David of Israel. é o rei Davi de Israel. This guy was a mighty warrior. Esse cara era um super guerreiro. Okay? He was in many battles. Ele estava em muitas batalhas. He never got killed in those battles. Ele nunca foi morto nessas Okay? batalhas. God always saved him in the midst of battles, even when it was looking bad. Deus sempre salvou ele no meio das batalhas, mesmo quando parecia ruim. Okay? So, we will come back to that point, right? A gente vai voltar a falar disso, certo? Okay, but we have to realize when he talks about armies and enemies coming against him, Mas a gente tem que perceber que quando ele fala de guerras e inimigos se voltando contra ele, this is real. isso é real. This is not some figurative poetic language. Não é uma linguagem figurativa ou poética. He literally has people trying to kill him. Literalmente tinham pessoas tentando matar ele. Okay, so let's look at the psalm. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Salmo. Look at verses 1 through 3 to start. Vamos começar no versículo 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. So here he talks about whom shall I be afraid of? Então aqui ele fala, de quem que eu deveria ter medo? That's a really good question for us, right? Isso é uma pergunta muito boa pra gente, And he certo? repeats this idea of fear 3 times in these first 3 verses. Ele fala sobre o medo 3 vezes aqui nesses 3 primeiros versículos. And the question, of course, is rhetorical. E a pergunta, ela é retórica. There's no one that we should be afraid of. Não tem ninguém que a gente tem que ter medo. Okay, now we need to understand this really clearly. A gente entende isso com muita clareza. Because if you listen to a lot of people here in Brazil, Porque se você escutar de muitas pessoas aqui no Brasil, you need to have fear of everything. você precisa ter medo de tudo. Okay, and that's not true. E isso não é verdade. Okay, they teach you need to have fear of Satan. Eles falam pra você ter medo de Satanás, You need to have fear of any demon. pra vocês terem medo de qualquer demônio, You need to have fear of anyone who's practicing candomblé or umbanda. pra vocês terem medo de qualquer pessoa que pratica o candomblé ou umbanda, Because all these people can come against you and bring curses into your life. porque todas essas pessoas podem vir contra a tua vida e te colocar maldição. And essentially, what they're teaching is God's hands are tied and he can do nothing to help you in that situation. E basicamente o que eles estão dizendo é que as mãos de Deus estão atadas e que ele não pode fazer nada por você nessa situação. Okay, I have to ask the question. Então eu preciso perguntar uma coisa. How small is their God? Quão pequeno é esse Deus deles? Okay? My God is not small.
O meu Deus não é pequeno. And the God of David is not small at all either. E o rei de Davi também não é nem um pouco He pequeno. is so big that no matter what came against David, he knew he would always achieve salvation. Não, ele é tão grande que não importa contra quem ele esteja, ele sempre vai alcançar a salvação. They would never destroy him. They would never kill him. Eles nunca o destruiriam, nunca o matariam. And he had total faith in God, in his power to preserve his life, E ele tinha total fé em Deus e no poder dele para preservar a sua vida, that he was never afraid of anything. que ele nunca teve medo de nada. That is awesome, right? E isso é incrível, né? Okay, now, one of the things that we see in the New Testament Então, uma das coisas que a gente vê no Novo Testamento is that James talks about this idea of not being afraid of spiritual powers. é que Tiago fala dessa ideia de não ter medo de coisas espirituais. Okay, look with me in James chapter 4, verse 7 and the beginning of 8. Dá uma olhada comigo ali em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Okay, so here he says very clearly, Então aqui ele fala bem claramente. submit to God, Submeta a Deus and then resist the devil. e depois resista ao diabo. Okay, oppose him. Se oponha a And ele. what will happen? E o que vai acontecer? He says he will flee. Ele fala que ele vai fugir. Okay, that's it. É isso. Do you guys understand this doctrine that is so prominent here in Brazil? Então vocês entendem que essa doutrina que é tão forte aqui no Brasil, This deliverance doctrine. a doutrina do Libertação. libertação, isso Is a brand new doctrine. é uma doutrina nova. It's in the last, I don't know, 60, 70 years that this Ela- was created. Ela existe nos últimos 60 ou 70 anos, quando foi criada. You go back and you read the great minds, the great theologians of Christianity. Você volta e lê sobre as grandes mentes e os grandes teólogos do The cristianismo. first 1900 years of Christianity. Os primeiros 1800. em 1800, 1900, lá no início. Okay? All those guys, none of them believed in this doctrine of deliverance. Esses caras, nenhum deles acreditavam na teoria da libertação. But now this has become the central focus of so many churches here in Brazil. Mas agora isso se tornou o foco de muitas igrejas aqui no Brasil. Why wasn't it prevalent back in 300 AD? Por que isso aí não prevalecia lá nos anos 300 depois de Cristo? Because they looked at James chapter 4 and they took it literal. Porque eles olhavam para Tiago 4, 7, 8 e levavam isso literalmente. They said, wow, it says, resist the devil and he's going to flee from you. Bom, aqui fala, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. What do I need deliverance from? Por que eu preciso de libertação? Okay? We don't need it. A gente não precisa. But there are people out there doing seminars and charging people money to try to get free from the power of Satan. Mas tem gente aí fora fazendo isso aos montes e cobrando dinheiro de gente para fazer isso, para tirar o demônio. Okay? All you need is one step. Então, tudo que você precisa é um passo. Put your faith in Jesus. Põe a sua fé em Jesus. One step to freedom, right there. Um passo para a liberdade e Okay? acabou. All you need is Jesus. Você só precisa de Jesus. When you believe in Jesus, the Holy Spirit comes and dwells inside of you. Quando você acredita em Jesus, o Espírito Santo vem e reside dentro de você. And the devil, try to understand this, E ó, tenta entender isso. E o diabo, he is weaker than the Holy Spirit. ele é mais fraco que o Espírito Santo. He is a creation. Ele é uma criação. Okay? God created him. Deus criou ele. We get this idea that Satan is like this monster, powerful being. A gente tem essa ideia de que Satanás é um super monstro mega poderoso, um ser. And he's forming his army. E que ele tá formando o exército And dele. God's trying to get as many people as he can because he's like, man, I don't know if we can beat this guy. E que Deus tá juntando o máximo de pessoas que pode, falando porque ele não sabe se consegue vencer ele. Man, that's heresy. Olha, isso é heresia. Okay? That's absolutely an abomination. Isso é uma abominação. God's going to take Satan one day, he's going to pick him up, and he's going to throw him in the bottomless pit. Deus um dia vai chegar, vai pegar Satanás e vai jogar ele lá no poço dele. Because lá no that's how fundo. small Satan is compared to God. Porque é esse quão Satanás é pequenininho
comparado com And the Deus. same thing for all the demons. E a mesma coisa com todos os demônios. They're all going to be swept right into the bottomless pit. Eles vão todos ser varridos pro abismo. We have nothing to be afraid of. A gente não tem nada o que temer. You know what? I have no fear of someone who's practicing Umbanda or Candomblé. Se você quer saber, eu não tenho medo de alguém que pratica umbanda ou candomblé. None whatsoever. Nenhumzinho. We were out doing evangelism and there was some guy, they said it was possessed by a demon. Quando a gente estava fazendo evangelismo e tinha um cara que disse que estava possesso pelo demônio. And someone came up to me and said, Tom, you got to go talk to that guy. I think he's got a demon. E aí chegaram e falaram, Tom, você tem que falar com aquele cara, ele tá com o diabo no corpo. And I walked right up to the guy. E eu cheguei lá no cara, No fear. sem medo nenhum. And I look him right into the eyes. E eu olhei bem nos olhos dele. And I said, hey, how you doing? Eu falei, e aí, como é que tá? And then he started acting all weird. He started spinning around and doing all these weird things. E ele começou a fazer umas coisas malucas e girar. And I said, hey, what do you think about Jesus? E eu falei, ei, e aí, o que você acha de Jesus? You know, Jesus, the Lord of the universe, Sabe, Jesus, o criador do universo, he spun around again. ele girou mais um pouquinho. Okay? And I just kept going. You know, Jesus, he died for our sins on Eu the falei, cross. não, pode continuar. Mas sabe, Jesus, ele morreu na cruz pelos seus pecados. And then he got all upset and he ran away. E aí ele deu mais uma giradinha e vazou. You see, the power that's in me is greater than the power that's in him. Sabe, o poder que tá em mim é muito maior do que o poder que tá nele. And that's what we see in 1 John 4:4. E é isso que a gente vê em 1 João 4:4. He says, the power that is us, which is the Holy Spirit, Ele fala que o poder que tá em nós, que é o Espírito Santo, is greater than the power that's in the world, which is the power of Satan. é muito maior que o poder que tá no mundo, que é o poder de Satanás. This is why David says, of whom shall I be afraid? É por isso que Davi fala, a quem eu vou temer? He's like, an army? That's it? That's all you got? Um exército? Sério? É isso que você tem? He's like, I worship the Lord of armies. Ele fala, eu adoro o Deus dos exércitos. He can bring down his armies that are 10 times greater and just wipe them out in 1 second. Ele pode trazer o exército dele que é 10 vezes maior e varrer tudo em segundos. And this is what we see in different stories throughout the Bible. E é isso que a gente vê em diferentes histórias ao longo da Bíblia. One of the things he talks about in verse 2, he talks about his enemies came and they stumbled and they fell. Uma das coisas que ele fala aqui no versículo 2 é que os amigos dele vêm, os inimigos vêm, eles tropeçarão e cairão. And then he talks about an army coming against him. E aí ele fala sobre um exército vindo contra ele. And I just kept thinking about Exodus 14. E aí eu fico lembrando de Êxodos 14, Okay, that's the story of Moses and the nation of Israel leaving Egypt. que é a história de Moisés. Story of Moses and the nation of Israel leaving Egypt. Que é a história de Moisés e a nação de Israel saindo do Egito. Okay, so you guys probably saw the movie, right? Então, provavelmente vocês já viram um filme, The Prince of Egypt. O Príncipe do Egito. Okay, it's not exactly according to the Bible, Não é bem como tá na Bíblia, but you get the general idea, right? mas dá uma ideia, né? Okay, Moses opens up the Red Sea. Moisés abre o Mar Vermelho, The nation of Israel passes through on dry a ground. nação de Israel passa no meio dele com os pés secos, A whale comes swimming by on the other side. uma baleia vai passando do ladinho deles. And then they start climbing up, and here comes the army of Egypt. E aí quando eles começam a subir, começa a vir os egípcios. But what happens? Mas aí o que acontece? Their chariots start to fall, they start to crash, As carroças dele começam a cair, eles começam a tropeçar, because it said God did that to them. porque diz que Deus fez isso a eles. Okay? And then the nation of Israel leaves, E aí toda a nação de Israel sai and Moses closes the water on the armies of Egypt. e Moisés fecha o Mar Vermelho no exército dos egípcios. And in the Bible, they all die. Na Bíblia, todos eles morrem. Okay? Now, in the movie, Pharaoh's on the other side, and he's like, Moses! No filme, o faraó tá lá do outro lado, tipo, Moisés! Okay? That's not what really happened, right? Mas não foi bem assim que aconteceu. Okay, but isn't that what David's talking about? Mas não é disso que Davi tá falando? Army comes against me. Um exército vem contra mim. What do I have to be afraid of? Do que eu devo temer? There's going to be the Lord causing them to slip and fall. O que pode acontecer é que o Senhor vai fazer com que eles tropeçam e caiam. And then he's going to come and he's going to defeat them for me. E aí ele vai lá e ele vai defendê-los por mim. This is the victory that we have as Christians. Essa é a vitória que nós temos como cristãos. If you are in Jesus tonight, you have this victory because you have Jesus in your life. Se você tem Jesus hoje à noite, você tem essa vitória porque você tem Jesus na sua vida. And you literally have nothing to fear of anyone. E literalmente você não tem que ter medo de ninguém. What's the worst that can happen? Qual que é a pior coisa que pode acontecer? They can kill you.
Eles podem te matar. And then what happens? E aí o que acontece? You go to be with Jesus. Você vai estar com Jesus. It gets better. Fica melhor. Okay? You actually leave the difficulties of this life and you go to paradise. Na verdade, você deixa as dificuldades aqui dessa vida e vai para o paraíso. So what do I have to be afraid of? What's the worst you can do? Kill me? Então, do que eu tenho que ter medo? O que eles vão fazer? Me matar? Sure, man. Send me to be with Jesus. I want to be with him. Então tá bom, me manda para Jesus. Eu quero estar com ele. So this is the idea behind David's rationale. Então, essa é a ideia por trás da lógica do Davi. And really what you see, this is the same thing that the Apostle Paul talks about in the New Testament. Então, essa é a mesma coisa The Apostle Paul. que o apóstolo Paulo fala várias vezes. He talks about how he has no fear of death, how he wants to leave to go be with Jesus. Ele fala sobre como ele não precisa ter medo do medo, medo da morte, porque ele vai estar com Jesus. Okay, so let's continue on. Look at verses 4 and 5. Então, vamos continuar. Vamos dar uma olhada no versículos 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois Continue. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Okay, so here we have a situation where David's talking about an intimacy, a closeness with God. Então aqui a gente tem uma situação que Davi está falando sobre intimidade com Deus. He said he wants to dwell in the house of the Lord. He wants to experience the beauty of the Lord. Ele fala que ele quer viver na casa do Senhor, ele quer experimentar as belezas do Senhor. Okay, that talks about intimacy. Isso é intimidade. You can't experience the beauty of someone unless you're really intimate with that person. Você não pode experimentar a beleza de alguém a não ser que você seja íntimo dessa pessoa. And especially God. Especialmente Deus. So here he talks about going to the temple. Então aqui ele fala sobre ir até o templo. That's where the presence of the Lord was. É aqui que a presença do Senhor estava. Now we need to take this out of the Old Testament context and put it in the New Testament. Então a gente tem que colocar no contexto do Antigo Testamento para entender aqui no Novo Testamento. In our day and age, there is no temple. Agora, no nosso tempo, não tem templo. Okay, there's some Mormon temples, but we don't want to go to those. Tem alguns templos mormons, mas a gente não quer ir lá não. Okay, but in Jerusalem, there's no temple. Mas em Jerusalém, não tem nenhum templo. Okay, now, does that affect us? Isso nos afeta? Not at all. Nem um pouquinho. Because what Paul tells us in the New Testament is, we are the temple of God. Porque o que Paulo fala no Novo Testamento é que nós somos o templo do Espírito. Okay? It means that the Holy Spirit that used to dwell in the temple now dwells inside of us. Significa que o Espírito de Deus costumava residir no templo, mas agora ele reside na gente. But again, this is only for those who are in Christ. Mas de novo, isso é só para aqueles que estão em Cristo. But it changes everything. Isso muda tudo. Because now we don't have to go to a certain place to talk with God. We have access to God no matter where we are. Porque agora eu não preciso ir num lugar especial para ter acesso a Deus. Eu posso encontrar ele em qualquer lugar. We have the opportunity to talk to him no matter what the situation is, anytime, anywhere, we can talk to him directly. Eu tenho a oportunidade de falar com ele, não importa a situação, em qualquer lugar, diretamente. Okay? No sacrifices. Não precisa fazer sacrifício. No trying to appease him in some way. Não precisa agradá-lo de alguma forma. It's just going directly to him. É só ir diretamente até ele. Okay? This is why when they say in James chapter 4, é por isso que lá em Tiago 4, he says, resist the devil and he will flee. Ele fala, resista ao diabo e ele fugirá. And then right after that he says, draw near to God and he will draw near to you. E aí logo depois ele fala, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. How can we do that? Como que a gente pode fazer isso? Because we have the Holy Spirit inside of us. Porque a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Okay, let me tell you this. Então deixa eu te contar um negócio. Satan has zero fear of any of us. Satanás tem zero medo da gente. Okay? None whatsoever. Nenhumzinho. Okay? One-on-one, he will destroy any one of us. 1x1, ele ia destruir a gente. Okay? So, he's looking to destroy us. Então ele quer nos destruir. Okay? But we have the Holy Spirit inside of us. Mas a gente tem o Espírito Santo dentro da That's gente. why he flees from us. É por isso que ele foge da gente. Not because we're so bold, not because we're so courageous, Não porque a gente é corajoso e ousado, but because the Holy Spirit who's in us is greater than him. mas porque o Espírito Santo que está na gente é maior que ele. And then we have the opportunity to draw near to God through the same Holy Spirit that's inside of us. E aí a gente tem a chance de se aproximar de Deus pelo mesmo Espírito Santo que está dentro da gente. Okay? And so that's why here he's talking about drawing near and experiencing God in a very intimate way. Então é porque
Por isso que aqui ele fala de se aproximar e experimentar Deus de uma maneira muito íntima. We can do that. A gente pode fazer isso. Every single day we can draw near to God and we can experience Him on a more intimate level. Todo dia a gente pode se aproximar dele e conhecer a ele de uma forma muito mais íntima. Okay, we're going to come back to this idea. A gente vai voltar nisso aqui. Okay, let's continue on. Verse 6. Vamos continuar. Versículo 6. Então, triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei. Sim, cantarei louvores ao Senhor. Okay, so here he talks about praising God. Então, aqui ele fala sobre adorar ao Senhor. He talks about God lifting him out from his enemies, putting him above them. Ele fala sobre o Senhor triunfar sobre os inimigos dele e sobre eles. And then he says, because of this, I will praise him. E ele fala, por causa disso, eu vou adorá-los. I'm going to sing praises to God. Eu vou cantar louvores ao Senhor. You see, this is how worship is supposed to be, right? É assim que o louvor deveria ser, certo? We talked a little bit about that last week. A gente falou sobre isso um pouquinho semana passada. Okay, our worship should be a celebration. O nosso louvor deveria ser uma celebração. It's not a time to be here and be sad. O louvor não é um tempo pra gente estar aqui chateado. It's not a time to come here and be kind of like irritated and worried about all these things in our life. O louvor não é um tempo pra gente vir aqui e ficar meio preocupado ou pensando sobre as coisas ruins da nossa vida. It's a time to remember everything that God does for us. O louvor é um tempo pra gente estar aqui e lembrar de todas as coisas que Deus fez por nós. When we begin to think about the things that God does, Quando a gente começa a pensar em todas as coisas que Deus fez and we see the victory that He gives us, e a gente vê a vitória que Ele nos deu, that should cause us to celebrate. isso nos deveria levar a celebrar. Okay, now, celebrations are fun. Então, celebrações são divertidas. Okay, we like to celebrate when our team wins. Quando o nosso time ganha, a gente gosta de celebrar. When when we get a new job, a promotion at work, we like to celebrate. Quando a gente consegue um emprego novo ou uma promoção no trabalho, a gente gosta de celebrar. When someone gets married, we have a big party afterwards. We celebrate that union. Quando alguém casa, a gente faz uma super festa, a gente celebra essa união. These are some of the best things in life. Essas são das melhores coisas da vida. That's what we should be doing as a church every week. É isso que a gente tinha que estar fazendo como igreja toda semana. We should come together to celebrate all the good things that God does. A gente tem que se ajuntar para celebrar todas as coisas boas que Deus faz. We worship Him, we praise Him, A gente adora Ele, engrandece Ele. we celebrate Him. A gente celebra Ele. Okay? And then we share with other people what God has done. E aí a gente compartilha com outras pessoas o que Deus fez. Because He's doing little things that we don't know that's going on in someone else's life. Porque Ele faz coisinhas nas vidas dos outros que a gente não sabe. So that's one of the reasons why we meet together every week, right? Então essa é uma das razões pelas quais a gente tem que se reunir toda semana, né? And if we feel like nothing good has been happening in our life, E se a gente sente que nada de bom está acontecendo na nossa vida, then it's more important for us to come to hear from other brothers and sisters, to hear and be encouraged. então é mais importante ainda que a gente venha e escute as coisas que estão acontecendo com os nossos irmãos e irmãs, para que a gente seja encorajado. Okay, now one of the things the New Testament tells us, Hebrews chapter 13, verse 15. Então uma das coisas que o Novo Testamento fala, Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. So here it says, we're giving a sacrifice of praise to God. Então aqui fala que a gente vai fazer um sacrifício de louvor ao Senhor. We don't sacrifice animals anymore. A gente não faz mais sacrifício de animais. We just sacrifice our praise to Him. A gente só sacrifica o nosso louvor a Ele. Man, that's a lot easier, I'll tell you what. É bem mais fácil, vou te falar. Okay, so let's come, let's worship together as the body of Christ. Então vamos nos achegar e vamos adorar o Senhor juntos como o corpo de Cristo. Okay, continue on, verses 7 through 10. Então, continuando do versículo 7 ao 10. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares nem abandones, ó Deus, meu Salvador. Porque quando meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor me recolherá. So here he talks about God hearing our voice when we cry out to Him.
Então aqui ele fala sobre o Senhor ouvir a nossa voz quando a gente clama a Ele. Now remember, David's talking about some really serious situations here. Então lembrem que Davi estava falando de situações bem sérias aqui. He's talking about war. Ele está falando sobre guerra. These are life and death situations. Isso aqui são situações de vida ou morte. And so he's saying, God, please hear my prayer when I cry out to you. Então ele fala, Senhor, escuta a minha prece quando eu te chamo. And he talks about something that we don't talk about a lot in the church today. E ele fala sobre uma coisa aqui que a gente não fala muito na igreja hoje em dia. Seeking God. Buscar a Deus. Okay? This is really important for us to do. Isso é bem importante pra gente fazer. God told him, seek my face. Deus falou pra eles, disse pra gente, busquem a minha face. And then he says, your face, Lord, I will seek. E aí, Deus falou pra ele, busquem a minha face. E aí ele falou, sua face, Senhor, eu vou buscar. Okay, now why is he seeking God? Então, por que ele está buscando a Deus? Well, he's seeking God for an answer, right? Ele está buscando a Deus por uma resposta, né? Now, in the New Testament, Jesus told us on several occasions that we should pray and that we should pray without ceasing. No Novo Testamento, Jesus fala pra gente várias vezes que a gente tem que orar e orar sem cessar. He says, ask and you will receive. Ele fala, peçam e vocês vão receber. Okay? And then people pray for things and they don't get them. E aí as pessoas oram e não recebem o que elas oram. Why is that? Por quê? Why is it that none of us pulled up in our new Ferrari? Por que ninguém chegou numa Ferrari nova hoje? Okay? None of us received that Ferrari, even though maybe some of us prayed for it. Nenhum de nós recebeu a Ferrari e alguns de nós podem ter pedido isso. Look at me at 1 John chapter 5, Dá uma olhada comigo em 1 João, capítulo 5. verse 14 and 15. Versículos 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Here it says that we're praying, when we're praying, according to His will. Então aqui está falando que a gente tem que orar de acordo com a sua vontade. When we're doing that, we will receive what we're praying for. Quando a gente faz isso, a gente recebe aquilo que a gente estava orando. Okay, that's really important. Isso é bem importante. The Ferrari is not part of God's will. A Ferrari não faz parte do plano de Deus. We wish it was, but unfortunately not. A gente queria que fosse, mas não é. Okay, getting the correct numbers on the Mega Sena, that's not part of God's will. Saber os números certos da Mega Sena não faz parte I da know there's vontade de people who have Deus. prayed for that. Eu sei que tem gente que já orou por isso. Okay? But what we're doing when we're seeking God Mas o que a gente está fazendo quando a gente está buscando a Deus is not looking to receive all the things that we want. não é procurar receber tudo aquilo que a gente quer. Okay? God, give me this, give me that. Bless me here, bless me there. Deus, eu quero aquilo. Deus, me dá aquele outro. Me abençoa aqui. Okay? That's not the point of prayer. Esse não é o ponto da oração. The point of prayer is saying, I'm over here doing my life, O ponto da oração é assim. Eu tô aqui vivendo a minha vida and God has His plan. e Deus tem esse plano. And so when I seek God, I get closer to what He wants. Então, quando eu busco a Deus, eu me aproximo daquilo que Ele quer. And the idea of seeking Him is to align my will with His will Então, a minha ideia de buscá-lo é alinhar a vontade dele com a minha. in order that I get the responses that I'm praying for. Para que eu tenha as respostas daquilo pelo qual venho orando. That's one of the things we miss about Christianity today. Isso é uma das coisas que a gente vem perdendo sobre o cristianismo. We come looking for the God of blessings. A gente vem procurando as bênçãos de Deus. And to be honest, Brazil is obsessed with blessings. E para falar a verdade, o Brasil é obcecado com bênção. I never heard so much about blessings when I was in the United States, Canada, England, never. Eu nunca ouvi tanto sobre bênçãos quando eu estava no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nunca. But we want to be blessed by God. Mas a gente quer ser abençoados pelo Senhor. Okay, seek the Lord. Então, busque o Senhor. Align your will to His, Alinhe a sua vontade com a dele. and then you're going to get everything that you're asking for. E aí sim você vai ganhar tudo o que você pediu. Man, this is so important for us to understand. Isso é tão importante pra gente entender. Christianity is not about getting what you want. Cristianismo não é sobre você ganhar o que você quer. It's about us doing what He wants. É sobre a gente fazer o que ele quer. Okay, now David, he was seeking the Lord. Davi estava buscando ao Senhor. And what happens? E aí o que aconteceu? He would hear what he was supposed to do. Ele ouvia o que ele deveria fazer. Okay, Lord, you want me to go attack these people?
Deus, você quer que eu ataque estas pessoas? You want me to fight this army? Você quer que eu lute contra este exército? Lord, are you going to deliver them into my hands? Deus, o Senhor vai entregar eles nas minhas mãos? And then God would say, yes, go. E Deus falava, vou, pode ir. So by seeking, he heard what he was supposed to do as a military general. Então, por buscá-lo, ele sabia o que fazer como general militar. Okay, we're not military generals. Nós não somos generais militares. Praise God, we don't need to fight any battles. E, graças a Deus, a gente não precisa lutar nenhuma batalha. But God has something for us to do. Mas Deus tem algo pra gente fazer. So whatever you do in your life, Então, o que quer que você faça na sua vida, he has a plan for you. ele tem um plano pra você. And so that's why we want to seek him to say, okay, God, what do you want me to do as a banker? Então, é por isso que a gente tem que buscar ele. Tipo, Senhor, o que o Senhor tem pra mim como um bancário? What do you have for me as a computer programmer? O que você tem pra mim como um programador As de an computador? engineer? Como um engenheiro? Whatever it is that you do, Qualquer coisa que você faça, God has something for you to do there. Deus tem algo pra você fazer. That's why we must seek God to receive his directions. É por isso que eu vou buscar Deus pra receber minhas direções. Okay, now, he talks about him being his help. God is David's help. Ele fala sobre o Senhor ser a ajuda de Deus. And then he even says in verse 10, he says, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. E ele até fala no versículo 10, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Okay, even your parents could abandon you, but God never will. Até o seu pai, seus pais poderiam abandonar você, mas o Senhor nunca faria isso. And that's why David calls him the God of my salvation. E é por isso que Davi chama ele do Deus da minha salvação. Man, Jesus talks about in the end times, families will turn against each other. Jesus falou que no final dos tempos, famílias se voltariam umas contra as It outras. says father's going to turn against son and mother against daughter. Ele fala que filho vai se voltar pai vai se voltar contra pai e filha contra mãe. So what do you do when your family turns against you? Então, o que você vai fazer quando a tua família se volta contra você? What do you do if your family abandons you? O que você vai fazer se a sua família te abandonar? You turn to the Lord of Lords, the King of Kings. Você se volta para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. This is what Jesus says, the last thing that he says in the Great Commission. Essa é a última coisa que ele fala na grande comissão, Jesus. Matthew 28, verse 20, he says, and lo, I will be with you always, even until the end of the age. Em Mateus 28:20 ele fala, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Man, that's pretty awesome. Cara, isso é muito legal. This is why David is crying out to him. This is why David is seeking him to receive that comfort from God. É por isso que Davi está clamando e está buscando de Deus. And he takes care of us no matter what. E ele vai cuidar da gente, não importa o que aconteça. Okay? That's a really cool thing, right? Isso é uma coisa muito legal. Okay. We're almost done. Verse 11 through 13. Então, estamos acabandinho quase. Versículo 11 a 13. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. So here he talks about the enemies that are coming against him. Então aqui ele está falando dos inimigos que estão vindo contra ele. Man, David had a lot of enemies. Olha só, Davi tinha muito inimigo. Okay? For us, it's a little different, right? Pra gente é um pouquinho diferente, né? We don't have enemies that are against us because of Jesus here in Brazil. A gente não tem gente que inimigos contra nós por causa de Jesus aqui no Brasil. Okay, we probably have a few, but they're really quiet. A gente até pode ter alguns, mas eles são quietinhos. Okay, so we don't have the same situation as David. A gente não tem a mesma situação que Davi. People who are out to try to kill us. Pessoas que estão por aí tentando nos matar. Okay, but still, there's that idea of problems and enemies that come against us. Mas ainda assim tem essa ideia de problemas e inimigos que vão vir contra nós. We're going to have serious problems. We're going to have people who oppose us in our lives. A gente vai ter sérios problemas e vamos ter pessoas que vão se opor contra nós na nossa vida. And what do we see? E aí o que a gente vai receber? God continues to help David in the midst of troubles. Deus continuava a fortalecer Davi no meio dos problemas. And what does he say at the very end? E aí o que ele fala lá no finalzinho? He said he would have lost heart. He would have been discouraged if he didn't know that he was going to see the goodness of the Lord in the land of the living. Ele fala que ele pereceria se ele não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. This is really cool. Isso aqui é muito legal. Okay? What happens as Christians, sometimes we start looking forward to heaven.
O que acontece como nós cristãos é que às vezes a gente fica mirando nos céus. That's really good. Isso é muito bom. Okay, we start thinking about, man, what's it going to be like when we get to heaven with Jesus? A gente fica pensando, como será que vai ser quando a gente estiver lá no paraíso do Senhor? Walking on streets of gold, Andando nas ruas de ouro, seeing the glory of God every single day. vendo a glória de Deus todo dia. All of our problems will be gone. Todos os nossos problemas vão sumir. And so sometimes we start to get so focused in on that, we start to think, well, my problems are always going to be here, but once I die, then it'll be good. Mas aí às vezes a gente foca tanto nisso que nossos problemas sempre vão estar aqui, mas quando eu morrer vai ficar tudo bem. Okay? That's not true. Isso não é verdade. Because there are good things that are happening right now. Porque tem coisas boas para acontecer agora. And he talks about seeing the goodness of the Lord in the land of the living. E ele fala sobre ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. That's us, right? Esses somos nós, certo? We're living. Nós estamos vivos. Okay, so we're here in the land of the living. Então a gente está aqui na terra dos vivos. And he says he's going to see the goodness of the Lord in the land of the living here on earth. E ele fala que a gente vai ver a bondade do Senhor aqui na terra dos vivos, aqui na terra. Okay, so we need to acknowledge the things that God does. A gente tem que ter conhecimento das coisas que Deus faz. Okay, there are times when we have little blessings that come into our life and we don't really realize it. Tem tempos que vem pequenas bênçãos nas nossas vidas, mas a gente não percebe. Sometimes we have big blessings, Às vezes a gente tem uma super a bênção. lot of goodness that comes, Muita coisa boa acontece. but sometimes it just seems like we're not getting a lot, but we are getting little things. Mas às vezes parece que não está acontecendo muita coisa, mas a gente está recebendo coisinhas. One of the things I try to do, I made a list of all these things that I'm thankful for. I put on this card. Uma das coisas que eu fiz foi uma lista com todas as coisas que eu sou grato e pus nesse cartãozinho. Okay, there can be a lot more than this, Seria muito mais do que isso, but this is all I could fit on one card, right? mas eu pus o que coube no cartão. I have this because I want to remember the goodness of the Lord. Eu fiz isso para lembrar da bondade do Senhor. I want to remember my family. Eu quero lembrar da minha família. I want to remember where I live, the car that I drive. Eu quero lembrar de onde eu moro, do carro que eu dirijo. I want to remember my Eu parents. quero lembrar dos meus pais. I want to remember our church. Eu quero lembrar da minha igreja. I want to remember my friends back home. Dos meus amigos que ficaram lá em casa. I want to remember the people who have ministered to me when I was first a Christian. Lembrar das pessoas que ministraram para mim quando eu me converti. There's so many things that I can be thankful for that are all good things in the Lord. Tem tantas coisas pelas quais eu sou grato e são todas coisas boas no Senhor. Okay? We can all do that every day. A gente pode fazer isso todo dia. Okay? Then there's sometimes that God does something a little bit bigger. E às vezes Deus tem algo um pouco maior. Okay? So when we were looking to go to the United States, Então quando a gente estava pensando em ir para os Estados Unidos, okay, we were searching for tickets, a gente estava procurando passagens and the tickets were so expensive. e as passagens estavam muito caras. Finally, I found one that was cheaper than all the rest. Sorry? I found one that was cheaper than the rest. Eu achei uma mais barata And I looked at it and it said, CWB e eu olhei Curitiba. lá e estava escrito CWB Curitiba to LAS Las Vegas. para LAS Las Vegas, And it said, with 2 stops. com 2 paradas. It said, let's book it right now. Eu falei, não, vamos agendar agora. Okay? And so I go through and I just, as fast as I can, I get it before it disappears. Então eu fui lá e comprei o mais rápido que eu pude antes de desaparecer. Okay, be very careful when you do that. Cuidado quando você faz isso. Okay, what I didn't check was the details of those 2 stops. É que eu não prestei atenção nos detalhes dessas 2 paradas. What it said was our flight was Curitiba to Congonhas O que estava escrito era que era Curitiba, Congonhas, and then Guarulhos to Chicago. e aí Guarulhos, Chicago. There's no connection between Congonhas and Guarulhos. Só que não tem nenhuma conexão entre Congonhas e Guarulhos. And the airline sells this ticket and they provide no way for you to get from one airport to the other. E as linhas aéreas, elas vendem esse ticket, mas eles não te dão um translado entre os aeroportos. And so they're like, no, go get a bus or go get a taxi. E eles falam, pega um táxi ou um ônibus. Man, I was so mad. Cara, eu fiquei tão bravo. Okay, but then it was worse coming back. Mas calma, tem coisa pior. Because then we flew Las Vegas to Chicago, Porque aí, entre Las Vegas e Chicago, and then Chicago to Guarulhos, e aí Chicago pra Guarulhos, and then Campinas to Curitiba. e aí Campinas, Curitiba. And I was like, how can you guys sell a ticket like that? E eu falei, cara, como é que vocês vendem uma passagem dessa? And they were like, you need to read it before you buy it. E eles falaram, você precisava ter lido antes de comprar. I was like, I will never fly Azul again. Eu falei, eu não vou voar de azul de Okay? novo. Just so that's out on the internet. Never fly Azul. How's that, Azul? Então, ó, não voem de azul. Prendeu essa, Azul? Okay. So
I tried to change it at the airport. I'm begging for mercy. Então eu tentei mudar no aeroporto, eu implorei por misericórdia. And they're like, we can't change it as you're going because it'll change your whole ticket. It'll mess everything up. E eles falaram, olha, não posso mudar para onde vocês vão porque vai bagunçar tudo. But they said, maybe you can change it on your way back when you land in Guarulhos. Mas eles falaram, ó, talvez você possa mudar quando você pousar em Guarulhos. Okay, so this is after all that time traveling. Então, depois de todo esse tempo viajando, And now traveling all night, arriving in São Paulo. e agora eu tô de... All night long. Eu viajei a noite inteira em São Paulo. And then we arrived in São Paulo. We traveled all night and arrived in São Paulo. A gente viajou a noite inteira e chegou em São Paulo. And then I have to try to get them to change my ticket so that I can fly directly from Guarulhos to Curitiba. E ainda preciso tentar mudar meu ticket para voar direto de Guarulhos para Curitiba. Okay, now I'll let you in on a little secret here. Vou contar um segredinho para vocês. Okay? They don't give deals to gringos. Eles No. não fazem acordo com o gringo. Okay? It's like, gringo, how can we get more money from this guy? Tipo, ele é gringo, como é que eu posso tirar mais dinheiro I dele? open my mouth and they start seeing money signs in their eyes. Eu abro minha boca e começa a aparecer cifrão nos olhos Okay? deles. And so I'm thinking, like, how am I ever going to get something from these people? E eu penso, como é que eu vou conseguir qualquer coisa desses caras? And so I was just praying before we left. Então eu comecei a orar antes da gente sair. I was praying when we arrived. Eu tava orando quando a gente chegou. I was praying when I was in line waiting to talk to the guy. Eu tava orando na fila quando eu ia falar com o I cara. was just like, God, I have nothing. You know I can do nothing here. Eu tava, cara, eu não tenho nada. Sabe que eu não posso fazer nada aqui. I just wanted to see the goodness of the Lord in the land of the living. Eu só quero ver a bondade de Deus na terra dos viventes. And so I go up and tell the guy, I said, listen, this is the situation. Can we do anything? Então eu cheguei e falei, olha só, essa é a situação. Vocês podiam fazer alguma coisa? I got 2 little kids that are tired as heck. I just want to go home. Eu tenho 2 crianças pequenas muito cansadas. Eu só quero ir pra casa. And he was like, let me see. E eles ficaram tipo, vou dar uma olhadinha. And then he was like, well, it was 12:40. Bom, era 12:40. And he says, well, we have a flight leaving at 1:20. Do you want to go then? A gente tem um voo a 1:40. Você quer? And I was like, can we get on it? Eu falei, a gente pode entrar nesse And he's voo? like, oh yeah, we got time. Let's do it. Dá tempo, vamos lá. And he's like, get your bags, get in line. E eu falei, peguem suas bolsas pra fila. And so I was like, get in line, get in line. Tipo, vai. And the guy changed our tickets right there. E eles trocaram o nosso ticket ali. We checked them in. A gente a gente entrou, foi embora. Okay, we raced through security. A gente correu pela segurança. And we got on the first plane. E a gente entrou no primeiro avião. And we got to arrive 5 hours earlier than we would have. E a gente chegou 5 horas mais cedo do que a gente iria chegar. Okay, now, is this a huge thing? Is this life-changing? Isso aí é muito grande, mudou minha vida? No. Não. But man, I almost cried when that guy told me he would put me on that plane. I almost cried. Mas vou falar, eu quase chorei. I wanted to give the guy a hug, and he's like, no, it's okay, it's okay. Eu quase dei um abraço neles. Eles, não, tá bom. I just looked at that and I said, that was the goodness of the Lord. Eu olhei pra isso e falei, essa é a bondade do Senhor. He was correcting my error. Ele estava corrigindo o meu erro. He didn't have to do that. Ele não precisava corrigir meu But he erro. was just showing the goodness that he has to us in a little thing on our trip. Mas ele estava só mostrando a grande bondade dele em coisas pequenininhas da nossa viagem. And he does things like this every single day. E ele faz coisas assim todo dia. Now, this is one of the reasons why we get together as the body of Christ. Essa é uma das razões pelas quais a gente se reúne como corpo de Cristo. To share these stories. Para compartilhar essas histórias. To encourage one another with these things. Para encorajar-nos uns aos outros com essas coisas. It's little, but maybe you need something little tomorrow. É pequeno, mas talvez vocês precisem de alguma And coisa so maybe pequena you amanhã. remember this story, Talvez vocês se lembrem dessa história. and maybe you begin to seek the Lord and say, Lord, help me, I can't do it. E aí talvez vocês comecem a buscar o Senhor e falar, Senhor, eu não sei o que fazer, me And then ajuda. you're going to experience the goodness of the Lord in the land of the living. E aí vocês vão experimentar a bondade do Senhor na terra dos Man, viventes. David had all sorts of goodness that was coming his way. Davi teve todo tipo de bondade acontecendo na vida And dele. that kept him going. That kept encouraging him. E isso continuou a encorajá-lo. Okay, so, last verse. Então, último versículo. Verse 14. Versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. It says here, wait for God. Ele fala aqui, ó, espera pelo Senhor. Okay? Wait. Espera. Don't go out and try and do it yourself. Não sai igual maluco tentando fazer você mesmo. Don't try and prove how awesome you are.
Não tente provar quão incrível você é. Just wait on God to do something. Só espera o Senhor fazer Okay? alguma coisa. Now, in that situation, I couldn't do anything. I knew I couldn't. Nessa situação, eu não podia fazer nada. Eu So sabia que eu não podia. All I could do is wait for him. Então, tudo que eu podia fazer era esperar por ele. Just beg for mercy. E implorar por And he misericórdia. responded. E ele respondeu. Okay? I had to wait for him to work. Eu tive que esperar por ele para funcionar. That's true of almost every situation in our lives. E isso é verdade em quase todas as situações das nossas Whatever vidas. difficulty comes your way, Sempre que uma dificuldade aparecer, God is bigger. Deus é maior. He can solve it. Ele pode resolver. Don't try and do it on your own. Não tenta fazer sozinho. Pray and wait on the Lord. Ore e espere no Senhor. And what does it say here? E o que diz aqui? It says, He will strengthen your heart. E ele fala que ele fortalecerá o seu coração. That's what we need usually, right? Sorry? That's usually what we need. E geralmente é isso que a gente precisa, né? We just need Him to strengthen our heart so that we can get through the difficulty. A gente precisa fortalecer o nosso coração para passar pelas dificuldades. How do we do that? Como que a gente faz isso? Waiting on Him. Esperando nele. Okay, now, one of the things I try to do Então, uma das coisas que eu tento fazer, that I would recommend for all you guys que eu recomendo para todo mundo, is to actually sit in silence sometimes with the Lord. é às vezes só sentar em silêncio com o Senhor Just to wait. e esperar. Just say, Lord, do you have something you want to say to me today? Fala assim, Senhor, tem alguma coisa que o Senhor tem para me dizer? Because usually we come and say, Lord, I got a bunch of stuff. Let me tell you about my list. Porque geralmente a gente chega assim, Deus, segura aí que tem uma listona Okay? aqui. I need help here, 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 and here. Eu preciso de ajuda nisso, 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 nisso. Okay? But what we really want is we want to hear from God. Mas o que a gente quer de verdade é ouvir de Deus. Well, if we're talking all the time, how are we going to hear? Se a gente ficar falando o tempo todo, como é que a gente vai escutar? Okay, that's a lesson for us who are married too, right? Isso é importante pra gente que é casados também, Okay? né? Don't talk all the time, listen. Não fala o tempo todo, escuta. Oh, it's hard sometimes. É difícil, né? But this is what we're talking about, devotional time with God. Mas é disso que eu tô falando no nosso tempo devocional. This is where we establish that intimacy with God that we were talking about in verse 4 and 5. E aí que a gente estabelece essa intimidade com Deus que a gente falou lá no versículo 5. Spend a little bit of time with God every day. Gaste um pouquinho de tempo com Deus todo dia. Get in the Word, read a little bit, Vai lá na palavra, leia, seek Him a little bit, busca ele um pouquinho. and then sometimes just sit and wait E às vezes se sente e espere. and try to receive from Him. E tente receber dele. This is where we're going to receive all the things that David was talking about. É assim que a gente vai receber todas as coisas que Davi falou. This is where we get God's answers, É aí que a gente recebe as respostas de Deus, His help, sua ajuda, His strength, sua força, His salvation, sua salvação, His light, sua luz, all the things that He talks about here in this passage, todas essas coisas que ele falou aqui nessa passagem. and more. E mais. Okay? Everything that you need to receive from the Lord, you get it when we go to Him and you wait for Him to give. Tudo que você recebe dele, você recebe quando você espera nele. Okay? James tells us, he says, if you need wisdom, go to God and ask Him for it. Lá em Tiago fala isso, se alguém precisa de sabedoria, busque a Deus que ele vai dar de bom grado. We all need more wisdom. Todos nós precisamos de mais sabedoria. Let's go to the source of wisdom and ask Him for it. Vamos até a fonte de sabedoria e buscar por isso. Okay? So, I don't know what you're needing today in your life, Então, eu não sei o que você precisa hoje na sua vida. but whatever you're needing, God has it. Mas o que quer que seja que você esteja precisando, Deus tem. Okay? You need a new job? Você precisa de um trabalho? God has that. Deus tem. You need more money? Precisa de mais dinheiro? God has that. Deus tem. Okay? You need more strength, Precisa de mais força? more courage. Mais You coragem? need more boldness. Mais ousadia? You need more humility. Mais humildade? Okay? Whatever it is that you need, God will give that to you. O que quer que você precise, Deus vai te dar. Okay? He will provide everything that you need in your life. Ele vai prover tudo o que você precisa na sua vida. But you've got to follow what David says. Mas você tem que seguir o que Davi falou. He said, when God said, seek my face, I said, your face, Lord, I will seek. Ele disse que quando Deus fala, busque a minha face, ele respondeu, Senhor, eu vou buscar a tua face. Then he says, wait on the Lord and you will be strengthened. E ele fala, espere no Senhor e você vai ser Okay? fortificado. Spend your time with God every day. Gaste tempo com o Senhor todo dia. Every day. Todo dia. Okay? And you're going to receive everything you need from Him to live your life. E você vai receber tudo o que você precisa para viver sua vida. All right, so we're going to have another time of worship now. Então a gente vai ter mais um tempo de louvor. And we're going to have communion in the A back. gente vai ter a ceia ali atrás. So if you have received Jesus Christ as your Lord and Savior, Se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, go in the back and receive the communion to remember His sacrifice on the cross. vai lá atrás e toma a ceia para lembrar dele na cruz. Okay? If you haven't received Him, Se você ainda não recebeu ele, come and talk to me. I'll be in the back.
Vem falar comigo, eu vou estar ali atrás. Okay, we want to pray for you. We want to see you receive Eu Jesus. quero orar com você e quero ver você receber a Jesus. Okay, but let's stand. Let's celebrate the Lord tonight. Mas vamos se levantar e vamos celebrar a Deus hoje à noite.